Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver o capítulo 13º, mesma edição, do 10º artigo do Credo. Pergunta 245. Que nos ensina o último artigo do Credo na vida eterna? Responde o Catecismo. O último artigo do Credo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Isso daqui é muito importante, esse artigo, porque esse artigo, de certo modo, mostra que existe algo que dura para a eternidade. Então nós sabemos que existe um ser eterno, que é Deus, e depois outros seres que têm uma eternidade, que são os anjos. Quando nós vimos os anjos, Deus não pode destruir os anjos, porque ele criou o eterno, ele não vai destruí-los, inclusive os demônios. Não que ele não tenha poder de fazer isso, mas a sua sabedoria é ordenada. Ao contrário dos homens que constroem uma casa e podem destruí-la, por loucura, sei lá, sem necessidade. Mas Deus, nosso Senhor, quando ele construiu uma coisa, ele criou uma coisa, ele sabe que aquilo vai durar o tempo que ele determinou. Então tem seres que ele criou para a eternidade, anjos e homens, e seres que ele não criou para a eternidade, que são todos os outros demais seres. Então, se Deus criou para a eternidade, tem seres que durarão eternamente. A nossa alma é eterna. A imortalidade da alma é uma coisa que vem aqui totalmente com esse artigo. Vimos também a ressurreição da carne no anterior, então mostra que Deus nos criou para a eternidade de fato, não só do tempo. Então existe uma eternidade feliz, que para lá que nós fomos criados, mas só que os homens que não chegarem na eternidade feliz, que é o céu, vão viver eternamente no inferno. Mas o homem foi criado para a eternidade para com Deus, não? Então, modernamente, o ser humano é tido por um monte de uma máquina, né? O corpo humano, os órgãos funcionam bem, enquanto eles estão funcionando existe a vida. E quando eles param de funcionar, existe a doença ou a morte. Mas só que nós sabemos que o organismo humano ordenado somente não é capaz de ter vida. Existe algo a mais, este algo é que nós chamamos de alma, certo? Então, o homem é um ser composto, não é só alma. Nós temos corpo e alma, então nós vimos que há uma necessidade da ressurreição da carne, porque Deus criou um ser inteiro, não foi só alma, foi corpo e alma. Então, e a nossa alma foi feita para o nosso corpo. Então a nossa alma, agora vamos supor que vamos morrer um dia, de fato. Então nossa alma se separa do nosso corpo, mas a nossa alma espera pelo nosso corpo. Então este esperar é a ressurreição da carne e vai se unir a este corpo e vai viver eternamente com o seu corpo. Aí nós temos aqui uma verdade que segue da anterior: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. É uma verdade que segue de outra verdade que é lógica, assim, uma consequência inevitável: a ressurreição da carne e a vida eterna. Como vimos que todos ressuscitarão, então todos ressuscitarão, os do inferno e as almas do céu, não? Todos os homens, os mortais, serão imortais. Mas então todos terão a vida que mereceram. No inferno, condenados, mas viverão eternamente. E no céu, bem-aventurados, que viverão felizes eternamente. Às vezes pareceria uma injustiça, não? Mas só que de fato não é, porque o homem vai ter o que ele buscou nessa vida. É o grande mistério da liberdade do homem usada conforme ele quer, e ele vai encontrar justamente o que ele quis, que é uma infelicidade, ou a felicidade eterna. Porque uns poderiam pensar, mas Deus podia reprová-los e exterminá-los. Não, mas aí seria contra a potência ordenada de Deus, que faz as coisas para durar, e as que vão durar, e as que não vão durar, não duram. Deus não muda de ideia, senão não seria Deus. A onisciência e a sua sabedoria seriam realmente prejudicados se Deus andasse mudando de ideia por aí. Não. Porque se quem muda de ideia é quem se arrependeu de algo, não? E Deus não se arrepende de nada porque Deus sabe o que faz, é onisciente. Então aqui nós temos uma verdade de fé muito importante que é negada hoje em dia, principalmente pelo racionalismo e todas essas, entre aspas, ciências modernas, que é a imortalidade da alma.
O homem foi feito para a eternidade mesmo. 246. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não, não podemos compreender a felicidade do paraíso porque excede os conhecimentos da nossa inteligência limitada e porque os bens ao céu não podem comparar-se aos bens deste mundo. Então, é verdade que as felicidades ou as bondades deste mundo são participações das bondades de Deus, não? Mas equiparar o céu com uma mesa farta é alguma coisa. Equiparar o céu com, não sei, com estar entre amigos, é um prazer lícito, é alguma coisa, estaremos entre boa gente no céu. Então, comparar o céu com ter uma saúde que não se acaba, é verdade, mas isso é pouco em comparação no céu, não tem doença, obviamente, mas isso não é a felicidade do céu. Então, todas as nossas comparações humanas têm uma limitação que não embarcam, não encerram em si a felicidade do céu. Então, falamos, é ver a Deus. Para nós quer dizer muita coisa, mas só que nós também não abarcamos tudo o que isso quer dizer. Ou por nossa ignorância a respeito do que isso quer dizer, ou também por nossa falta de abarcar com toda a plenitude do que é ver a Deus. Então o nosso céu, esse é um grande problema entre nós católicos, que o nosso céu virou um paraíso de anjos gordos, barroco voando, nuvens passando, ficou romantizado. E é tudo que não é o céu. Então por isso talvez as pessoas não desejam muito o céu, porque tem a visão romântica e pueril do céu, e a visão real da fé não tem porque não exerce, não contempla o céu. E mesmo assim, todas as comparações, por nobres que sejam, felicidades nobres que tenhamos nesta vida, é algo ínfimo em comparação com a felicidade do céu. Por isso o catecismo vai dizer, nós não podemos compreender a felicidade do paraíso neste mundo com perfeição seria. Por quê? Porque as nossas concepções, nossas observações referentes lá ficam pequenas. Não digo que são erradas, mas são pequenas, não abarcam com a plenitude qual é a felicidade do paraíso, dos bem-aventurados. 247. Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em ver, amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo o bem. Então, por exemplo, isso que eu acabo de dizer, que acabamos de ouvir, cada um vai entender de um modo, mas só que, vamos explicar. Essa é a felicidade do céu. Por quê? Porque a visão de Deus e amar a Deus, possuindo a Deus no céu, isso é como uma plenitude tal que o homem ele vai estar absolutamente saciado na sua inteligência, ele não vai buscar conhecer outra coisa, porque ele vai conhecer tudo em Deus. Então a vontade do homem não vai buscar ficar mendigando amores, seja quais forem, de ninguém. Por quê? Porque em Deus ele vai amar tudo o que é amável. Então nós não vamos ficar nem buscando o que conhecer, nem buscando o que amar. E isso é o que? Uma possessão de Deus. Nós vamos conhecer a Deus perfeitamente, Deus vai encher o homem de tal modo que, vamos comparar já com uma comparação humana, nós vamos ficar saciados do conhecimento do amor de Deus. Esta é a felicidade essencial do céu chamada. Existem felicidades acidentais, mas esta é aqui que vamos ficar no que diz o catecismo aqui para não nos distrairmos. É a felicidade essencial e fonte de todo bem. Então no céu, o que vai acontecer? Se nós conhecemos Deus nessa vida, nós diminuímos. E quando nós... Por quê? Porque o nosso conhecimento é humano, não das coisas. Então Deus deu uma modalidade de conhecer a Ele sem diminuí-lo, que é a fé. Mas tem um problema. A fé tem uma modalidade humana de conhecer. Então Deus vai dar no céu o que se chama o lumen fide, o lumen gloria, a luz da glória, que vai dilatar a cabeça. Não vamos ficar com a cabeça grande, não, mas vai abrir o intelecto do homem para que ele conheça a Deus sem diminuir a Deus. Isso é a luz da glória. E a vontade do homem também, quando nós conhecemos as coisas, temos o amor, amamos a modo humano. É verdade que quando amamos a Deus com a graça santificante tem uma modalidade divina, mas
A luz de Deus vai dilatar o coração do homem para que abarque a Deus sem diminuir Deus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, hein? E não vamos deixar de ser humanos, porque vamos seguir com a nossa natureza, porque Deus que criou a natureza humana, e ela vai continuar assim para sempre, mas vamos poder conhecer a Deus sem diminuí-lo. E assim será um conhecimento perfeito de Deus nosso Senhor. E por que perfeito? Porque ninguém vai perder isso. Nessa vida, o conhecimento perfeito de Deus é a fé. Mas a gente pode perder a fé, hein? É só apostatar. Uma coisa muito simples. O amor perfeito a Deus é a graça santificante. Qualquer pecado mortal faz a gente perder. Então, tem a sua parte de imperfeição no que corresponde a nós, que nós podemos perder. Mas no céu, ninguém, depois de conhecer e amar a Deus, vai poder perder essa possessão do conhecimento e amor de Deus. Isso é o céu. Em que consiste a desgraça dos condenados? Pergunta 248. A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos no paraíso. Então aqui tem duas coisas. No inferno. Estamos agora, vimos o paraíso, os eleitos, os santos, os que se salvaram. Agora vamos ver os que se condenaram. Os que se condenaram terão um castigo da privação de Deus. Então imagine aquelas almas famintas que tem ali diante, uma comparação humana, tem sabe que um pouquinho mais além tem tudo para saciar sua fome, mas elas não conseguem chegar lá. Ou alguém que está adiante com muita sede e tem um manancial de água cristalina, mas não consegue saciar sua sede. Ou seja, fica uma frustração. Está ao meu alcance e eu não alcancei porque eu não quis. É uma comparação pueril em comparação com Deus, mas é mais ou menos isso. Porque nós vimos o quê? Que os bem-aventurados estarão saciados e os condenados vão ficar sempre insaciados, porque eles não terão Deus que preencha a sua alma e enche de gozo, de alegria essencial. E para completar isso, eles vão ter um castigo exterior, que é o fogo que queimará, o terror que os demônios causarão e etc. E enquanto no céu teremos a companhia dos santos, bem-aventurados, os amigos de Deus, no inferno todos como inimigos, inclusive parentes, hein? Não pensemos que a gente, não sei, que Deus nos livre, mas vamos supor que dois irmãos no inferno não vão estar no fogo abraçado e falando, meu irmão, que linda foi a nossa vida. Vão estar se odiando. Todos se odiarão, mesmo os nossos mais amigos e mais entes queridos, hein? Porque no inferno não existe amor, nem humano. Vai ser ódio, ódio traz ódio e vamos odiar a todos. Vamos não, que Deus nos livre, mas os que ali estão odeiam a si, a Deus, aos anjos, a sua própria existência, ao que fizeram é só ódio. Enquanto no céu não tem esse sentimento maligno. O inferno realmente é um horror. 249. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? Os bens ou seja, o catequista está perguntando agora, né? Só são para as almas os bens do céu, as que estão no paraíso e os males que estão para os que estão no inferno? Então vai responder, os bens do paraíso e os males do inferno são, por agora, só para as almas, porque por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Então, como agora no céu só tem almas, salvo dois corpos, o de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Mas os outros santos estão todos de alma, só alma. Não? E no inferno só tem almas, até agora. Ninguém desceu de corpo e alma para o inferno e ficou lá. Então, no inferno, só as almas têm esse castigo, e no céu só os corpos têm este prazer de estar ali. Depois da ressurreição serão corpos, e os corpos que também sofrerão ou serão, aí, gozarão da visão de Deus, estarão felizes. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno? Responde o catecismo. Pergunta 250. Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores segundo os méritos ou deméritos de cada um. O que isso quer dizer? Vamos explicar.
que enquanto os bens do céu e os males do inferno são iguais no que é de essencial, ou seja, a felicidade, não existe algo maior do que ver a Deus no céu. E ver a Deus no céu. Essa é o substancial. E no inferno, a privação de Deus. É o contrário do céu. Lá é a visão, no inferno a privação. Então todos estão privados da visão de Deus. Sem nenhuma exceção. Falando dos condenados. E outra coisa que é igual, tanto no céu como no inferno, todos ficarão eternamente. Não vai acontecer que alguém vai se cansar de estar no céu e vai ir lá para o inferno e falar, olha, eu cansei. E nem no inferno buscar um refrigério no céu. Não tem saída. Então a eternidade no céu, a eternidade no inferno. Mas, na medida, ou seja, no grau, serão maiores ou menores segundo os méritos dos bem-aventurados ou os desméritos dos condenados. O que isso quer dizer? Os méritos que nós temos, ou deveríamos ter, eles se fundam em o quê? Os merecimentos, na graça que nós temos nesta vida. Quando nós temos mais graça, porque a graça aumenta, aumentam-se os méritos. E quando nós morremos com méritos, vamos supor, de 250, vamos pôr um número, nós vamos ter uma glória de 250. Mas a nossa alma vai estar 250 cheia da glória de Deus. Agora vai ter uma alma que nesta vida morreu com vamos colocar um número, graça número 1000 e glória, méritos número 1000, merece uma glória número 1000. E ela vai ser muito maior em glória do que aquele que tinha 250, mas ambas estarão plenas, cheias da glória de Deus. Por quê? Porque Deus não pode deixar faltar a uma alma do céu a sua glória, porque estaria insatisfeita, e no céu não existe insatisfação. Então o que acontece? A nossa alma, quanto mais graça exercida, aumentada, ela vai ter mais méritos. E é a morte que nos colhe. Então se nós temos muitos méritos, teremos muita glória. Por isso existem santos maiores que uns que outros, não? Mas todos estão saciados com a glória de Deus. Agora no inferno é o contrário, os desméritos. Uns têm mais desméritos que outros. Então terão mais tormentos e outros menos tormentos, mas todos estarão plenamente atormentados. Ninguém vai ter um fundinho de prazer em nada, não. Estarão todos plenamente justiciados e conforme os seus méritos e deméritos, uns mais, outros menos. O que quer dizer a palavra amém no fim do credo? E vamos terminar. A palavra amém, no fim das orações, significa assim seja. No fim do credo significa assim é, uma afirmação, não? Assim é. Que quer dizer, creio, que é absolutamente verdadeiro tudo o que nestes 12 artigos se contém, e eu estou mais certo disto do que se o visse com os meus próprios olhos. Então o amém dá esta afirmação de assim é, eu creio, e também pode ser assim seja. E isso é mais nas orações como nas outras preces que nós fazemos. Enfim, nós terminamos o credo. Amém. Está terminado e nós temos que praticar a nossa fé. Isso agora, a segunda parte do catecismo vai falar da oração.